Olá, estamos aqui mais uma vez para bater uma peteca, prosas escritas da Dona Teca Figureira, aqui na TV Cidade. E é muito bacana poder receber a Dona Teca e conversar com ela sobre coisas que a gente, assim, nem imaginava que já existiu na cidade de Taubaté e coisas que ela tem guardadas num baú de memória de muitos anos. Dona Teca, hoje nós vamos contar que histórias para esse povo que adora ouvir. Boa tarde. Então, é o seguinte, quando você achar que der, você... Porque eu só vou indo. Fica tranquila, pode ir indo. Então, eu vou começar com uma parente da minha avó. Uma parenta? Parenta, né? Parenta. Uma parenta? É, da minha avó. A minha avó tinha uma prima, na verdade, era prima por causa do meu avô. A minha avó era branca, parda, né? E o meu avô era bem negro. Então, os parentes do lado do meu avô eram negros, do lado da minha avó eram mais ou menos, né? Como se diz. E essa prima da minha avó, ela não era do meu avô, mas da minha avó. Ela era, como é que fala mesmo? Que cuida de criança assim, de... Babá? Babá, era sinhá, não, sinhá é a dona, era ama de leite. Então todas as crianças que nasciam da sinhá, ela cuidava, né? Mas ela não gostava de criança. Então, mas ela era obrigada. Então as patroas, né, as sinhá davam as crianças para olhar, ela beliscava as crianças. Daí as patroas perguntavam, o que aconteceu? A formiga mordeu, outra coisa mordeu, mas era ela que beliscava. Olha que maldade. Mas então, é o seguinte, ela se vingava do seguinte, quando as sinhás, geralmente no tempo dos barões, as fazendas, juntavam as sinhás que elas matou, né, para tomar café da tarde e botar a conversa fora, né? Então elas iam, ela ia uma das parentes da minha avó, ela ia. Daí, mas antes de chegar no lugar, a sinhá dela falava assim, olha, ela fazia muito pum. Olha! Quando eu chegar em tal lugar que estiver na roda de conversa lá, se eu fizer pum, que daí tu já sabe, né? Você diga que foi você. Daí ela, tudo bem, sim, aí eu faço isso. Eu vou obedecer a senhora, né? Aí quando a mulher estava lá conversando, assim, ela estava no maior papo, essa uma fazia o pum. Daí ela simplesmente falava, o pum que a senhora deu, não foi ela, fui eu. Que esperta! Mas isso foi verdade. O pum que a senhora deu, não foi ela, fui eu. Quer dizer que ela se vingou de certa maneira, né? É lógico. Então, porque a senhora... E ela falou que não tinha... Ela obedeceu. Obedeceu a senhora. Mas só que é o seguinte, o pum que a senhora deu, não foi ela, fui eu. Entendeu? Mas isso aí foi verdade. Foi verdade. Verdade? Verdade, isso aí foi verdade. Gente. Então tem uma outra história que é verdade também. Eu vou ver aqui só para a parte da roça. No Taubaté tem muitos grotões, né? É longe, longínquo, assim, que a gente nem sabe de que é, né? Então, um parente do meu avô, que era padrasto da minha mãe, para nisso tem uma rua em Taubaté chamada Chico Nunes, não sei se ainda tem, que é irmão do padrasto da minha mãe. Olha. E uma rua nas Parques de Maria chamada José Benito Santana, que é um primo irmão meu. Não sei se ainda tem. Porque Acredito que sim. Porque a rua, onde é a Avenida Faria Lima agora, era a Rua Cabo do Canguela, né? Sim, mudou de nome. Foi mudado. Então, não sei se ainda tem, mas eu estou falando, né? Então, essa mulher, essa parente do meu avô, né? Que era o padrasto da minha mãe, morava num dos grotões, assim. Em todos esses lugares tem paiteiras. Não sei se ainda tem, porque agora modernizou tudo, né? Você vai naquele lugar mais longe, você vê televisão, até os indígenas já têm celular, tem tudo, né? Agora você nem sabe como é a mudança, foi até para melhor, né? Sim. Foi até para melhor. Qualidade de vida. A tecnologia está em toda parte, né? Então, mas antigamente não era assim, né? Então a mulher ficou para dar luz, mas só que a parteira não conseguia dar conta do parto, que foi um parto muito difícil. Daí o marido dela, da parteira, falou assim, olha, não vou conseguir, leva ela no hospital, no lugar mais próximo, que está em risco dela perder a criança e morrer também.
Daí ele desesperado pegou ela, forrou uma carroça assim, colocou ela na carroça e trouxe na cidade. Não sei se você lembra do cruzeiro ali do São Pedro, tinha um taquaral imenso, um taquaral de ponta a ponta, assim, taquaral. Eu sei do cruzeiro, mas não cheguei a pegar o taquaral, já era urbanizado ali. Eu lembro do taquaral. Então, ele, quando ela começou a ficar muito ruim, ele forrou assim, deixou ela no taquaral e parou a carroça. Aí eu vou sair desesperado, procurar um lugar para alguém que possa acudir, porque eu estou vendo a hora que eu vou perder você e a criança e tudo, né? Daí ele saiu na descida ali do São Pedro, naquele viaduto ali, na baixada ali, eu morei ali quando era criança. Não tinha Dutra, era um lugar assim, uma espécie de um lugar que tem um monte de casinha assim. E eu lembro desse lugar, que tinha um prédio, um casarão antigo, abandonado. Casarões, como tem em Taubaté, vários casarões abandonados, vários. Então ele chegou assim, daí quando ele desceu aquela rua assim, lá, que era estrada ali, eu cheguei a pegar ali o São João, estrada de terra. Dali, viaduto começar. Daí ele desceu assim, daí ele olhou no casarão todo iluminado. Daí falou, é aqui que eu vou pedir socorro. Chegou lá e pediu socorro, falou para as pessoas que a mulher dele estava em ponto de morrer com a criança e não sabia o que fazia, né? Daí saíram umas pessoas lá meio diferentes e falaram para ele que trouxesse a mulher na casa. Daí trouxeram, fizeram o parto da mulher, tudo, e acudiu ela, a criança, tudo. Ele voltou, deu tudo certo, né? Ele voltou para casa. Daí passaram 2 dias e falou assim, nossa, eu tenho que, no desespero dele, eu esqueci de agradecer, né? Ele falou assim, nossa, esqueci de agradecer as pessoas. E daí quando ele voltou, daí ele viu a casa toda abandonada, toda caída, essas casarões velhos que tem fazendas assim, né? Daí ele estava uma pessoa, ele perguntou assim para a pessoa, ué, mas aqui não reside ninguém, não tem ninguém que more aqui. A pessoa falou para ele, não, esse casarão está abandonado há muito tempo. Ele falou assim, mas como se ontem eu trouxe minha mulher aqui, fui atendido, e ela fez o parto e tudo mais, e foi embora. Daí a pessoa falou para ele, né, que aquele lugar ali moravam umas pessoas que eram muito bondosas. Eles ajudaram muitas pessoas, mas fazia muito tempo que eles tinham morrido e o casarão ficou abandonado. Olha, que coisa. Dá pra... as almas boas, as almas que fazem o bem, não importa em que plano estiverem, elas continuam fazendo, né? É pra você ver, menina, como é que as coisas, né? Olha só, eu acredito nisso. Então, você não pode duvidar de nada. Não. Não pode. Porque no desespero dele, né, apareceu as pessoas bondosas que acudiram. Então eu segui também que uma senhora que morava lá na Imaculada, não sei se eu falo o nome, não falo, da dona Cida, mulher do seu Vicente Violeiro. Você chegou a lembrar do seu Vicente Violeiro? Ele cantava Folia de Rei, tudo quanto é lugar. Eu já ouvi falar dele, sim. Ele já morreu. Muito, já ouvi falar dele muito, mas não o conheci pessoalmente. Ela tinha aquele, como é que fala o nome daquela mulher que dá na garganta? Fala aquele papo assim. Uns falam que é papo do peru, outros falam aquele negócio assim na garganta. E ela tinha dado à mãe dela o nome de ser benzedeira. A mãe dela, quando foi morrer, falou para ela, olha filha, você fica com os dons, porque muita gente, antigamente era benzedeira, era remédio de mato, como tem as passarinhas na cultura, não sei se você assiste, passa a moça chama Larissa, e ela anda esses sertões, assim, entrevistando essas benzedeiras, essas mulheres que fazem erva, assim, sabe? Então, a mãe dela, quando passou ela, e ela era daquela irmandade que tem aquela fita azul, Coração de Jesus, não sei. Sagrado Coração? Deve ser. Daí ela tinha esse dom e ela tinha medo, porque ela era muito católica, né? Daí o padre, se eu não me engano, foi o padre Donizinho, um padre lá da Imaculada, abençoou para ela, deu a bênção para que ela continuasse, porque muita gente procurava ela. Né? Muita gente procurava ela. Então ela ficou muito tempo com aquele negócio. Quando ela parava, voltava. Ela tentava parar de benzer e as pessoas atrás dela, levando criança, levando roupa para ela benzer, e ela benzia, a pessoa, né, com fé, acabava, né? Pai da fé. Sim. Acabava sendo atendida.
Então, daí ela ficou muito mal com aquele papo, aquele negócio na garganta, ela pediu, marcou para fazer cirurgia. Então, no dia que ela foi fazer a cirurgia, ela foi, né, jejum, aqueles preparativos, tudo, né? Daí ela ficou na mesa, fez a cirurgia, deu tudo certo. Daí ela falou assim, ai, depois que ela voltou da anestesia, ela falou assim, ó, cadê aquelas pessoas que estavam aqui, tudo de branco, me ajudando, me amparando. Daí a enfermeira ajudante do médico ficou espantada, falou para ela, mas quem? Estava só eu. Eu e o médico aqui. Isso ela falava assim... Os espíritos do bem, eu acredito muito ela nisso. falava assim com convicção e acabava que a gente acreditando também, né? Porque eu acredito. Eu sempre ia na casa dela. Eu fazia muito em Andoti antigamente, não sei se você conhece aquela... Agora nem sei mais fazer, aquela renda que os presos fazem. Aquele trabalho que em Andoti, sabe? E eu levava para ela um vermelho, que ela acreditava no Divino Espírito Santo, né? Então eu fiz um grandão para ela vermelho. E ela adorava quando eu ia lá. E ficava batendo maior papo com ela. Ah, que delícia. Sobre tudo. Eu acredito nessas coisas. A senhora acredita? Acredito. Eu também acredito. Espíritos do bem andam por aí. Eu já falei para você, não pode duvidar de nada. Não mesmo. Então tem essa aqui do São Benedito, que é um pouco pesada. Eu não sei por que as pessoas têm São Benedito, Santo Antônio, Semana Santa. As pessoas, Saci, a turma tem assim, uma história sobre eles, assim, né? Não sei o que acontece, que a turma... Eu acho que são datas poderosas. Em datas poderosas acontecem coisas. Então, e tinha um homem na roça, segundo a minha avó, minhas avós, tinha um homem na roça que a mulher era católica, mas ele não. Então, quando chegava a época de São Benedito, ele falou, já vamos fazer a procissão do pretinho, já vamos fazer não sei o que do pretinho. E a mulher dele falava, olha, não busque do santo, que o santo pode castigar, e você pode nascer um filho seu, assim, com o lado preto, tudo lá, porque a mulher era branca, o homem era preto. Pode nascer assim. E aconteceu o quê? Ela ficou grávida e teve o filho justamente um lado preto e um lado do rosto branco. Olha. Daí, como antigamente, eles levavam como castigo, mas não é castigo. Não, também acho que não. Porque eu, na verdade, tenho o filho mais velho meu, ele tem uma mancha enorme nas costas, parece um mapa. E não sei de onde que saiu aquela mancha nele. É meio azulado, meio roxeado, meio preto. Parece uma amora bem grandona. Sabe que você esmaga a amora, que fica aquelas cores? Parece uma amora enorme nas costas. Eu não sei de onde que saiu aquilo. De nascença. De nascença. Então, pode ser que tenha sido o acaso, né, que nasceu a mancha, ou sei lá o que foi, né? Os povos antigos, tudo era castigo, né? Tudo era verdade, castigo. minha avó falava umas coisas pra gente que a gente morria de medo. É, isso mesmo, as minhas avós também falaram. Eu tive muita sorte de ficar até por um tempo com as minhas avós. E tem essa também do Bom Jesus do Registro. São vários Bom Jesus. Bom Jesus do Registro, Bom Jesus do Iguá, Bom Jesus do Perdão, Bom Jesus do Tremembé, Bom Jesus da Lapa, mais outros que nem sei, mas são tudo um Bom Jesus. Bom Jesus. Jesus. Né? Bom Jesus. Então, esse senhor Bom Jesus do Registro, eu morava lá na beira, com a igreja. Uma igrejinha bonitinha, em Taubaté tem 105 igrejinhas assim, só espalhadas. Porque Taubaté é grande. Nossa, a senhora mapeou essas igrejas? A senhora sabe todas? Não mapeei, eu li. Ah, que legal. Tem 105 igrejinhas. Eu conheci várias. Conheci a do Quilombo, da Quilombi, conheci do Registro, conheci do Ipiranga, até o Bom Jesus do Ipiranga também conheci do Ipiranga. Conheci vários Bom Jesus, que é o mesmo, né? Sim. Então, é esse Bom Jesus lá do Registro, que é muito milagroso. Eu fiz primeira comunhão lá, porque como eu falei para você, que eu aprendi a ler muito cedo, né? E antigamente as primeiras comunhões eram simples. Você sabia rezar as orações do Pai Nosso, Creio e Ave Maria, e os 10 mandamentos, você já fazia a primeira comunhão. Agora que tem... Tem que fazer curso, tem memória, 3, 4 anos. Eu sou sincero com você, eu não obriguei nenhum dos meus filhos a fazer a primeira comunhão. Não obriguei religião nenhuma, deixei eles à vontade, porque estou certo, estou errado, eu não sei. Mas eu segui esse critério, cada um... Né, dei de bom modo, ensinei a ser educado com as pessoas, mas respeitar os mais velhos, mas daí... fazer suas próprias escolhas, né? Você tem que ser isso, aquilo, não. Daí, menina, esse Bom Jesus,
quando chegava a festa do Senhor Bom Jesus, eles enfeitavam a igreja com aquela Maria Sem Vergonha que tinha antigamente, com aquelas florzinhas do Maravilha. Senhor, Taubaté, maravilha. Essas flores estão sumindo. Maravilha, mas uma flor que faz tempo que eu não vejo. Ninguém percebe, elas estão sumindo. É. Sempre viva. Aquele picão, margarida do campo, aquela amarelinha. Esse Taubaté, aquela Taubaté que era grande e a Taubaté pequena, que era um pétala só, né? Está sumindo, as pessoas não estão percebendo. Está falando dos animais, não estão percebendo que as plantas também As plantas também estão sumindo. Estão sumindo. Então, pode ser que as roças ainda tenham, mas na cidade a gente não vê mais, né? Então, assim, o Senhor Bom Jesus, quando chegava a época de Semana Santa, eles enfeitavam a igreja. E, nossa, aquela maior... Eu fiz o primeiro comunhão lá e a minha mãe casou lá também. A minha mãe era casada só no civil e o padre foi lá e fez o casamento dela, da igreja, lá nesse lugar, sabe? Eu lembro até hoje, ela estava com vestido estampado de roxo. Daí vinha gente de todo lugar do bairro do Registro, é grande lá, né? Vinha gente de todos os lugares fazer aquela procissão. Daí punha o Nosso Senhor morto lá e a cruz, daí eles cantavam musiquinha assim, vou cantar para você. Adoro. Chegai, pecador contristo, deixai a Santa Cruz, pedindo misericórdia ao nosso bom Jesus. Daí os homens cantavam, as mulheres respondiam: ai, meu bom Jesus, filho da Virgem Maria, se não fosse nossa mãe, ai de nós o que seria? Entendeu? Inclusive tem um ponto de Moçambique que fala isso. É. Tem um ponto, me lembro da mestra Joaquina cantando um ponto assim. Nossa, que barato. Congado e Moçambique tem pontos assim. Eu sei muitos pontos, mas nem vou falar com você os pontos. Talvez um dia eu fale, mas agora não. Eu sei pontos, tanto de Umbanda, como de João, como de São Gonçalo, eu sei vários. Mas os pontos são lindos. Porque minhas avós, tinha uma avó que amanhecia no Cateretê e a outra amanhecia na Dança Gonçalo. Olha, delícia. E essa dança Gonçalo é interessante, porque tinha a folia de São Gonçalo, que tem folia de rei, folia de divino, tem folia de São Benedito, tem folia de tudo quanto é canto, né? Então, essa minha avó contava que eles iam na folia de São Gonçalo. Eu cheguei a dançar São Gonçalo na casa de figureiro. Ai, que gostoso. Dancei catira, sabe? Que é aquele, como é aquele, esqueci o nome. Ah, você conhece aquele que é chefe de Congada, o... Seu Dito? Não, aquele outro. Mestre Paizinho? É o Mestre Paizinho. Ele é muito amigo nosso, o Mestre Paizinho. Ele ensinou a gente a dançar catira lá, a gente dançou. Ai, que legal. Foi legal, muito legal. Então, esse... Do que eu parei? Não, acertei. Estava falando do São Bom Jesus. Ah, não, depois no São Gonçalo. Isso. Era o seguinte, quando eles iam no São Gonçalo, assim, tinha gente que servia café redondamente, café com biscoito, café com farinha de milho, e café com tudo que tem na roça, né? Eles faziam. Mas daí, quando tinha lugar que não tinha. Não tinha. As pessoas cantavam o São Gonçalo e a pessoa não tinha. Daí tinha uns que cantavam um ponto assim, ó. Eu disse, vai mais um gole de água. Fica à vontade. É assim. Essa casa está bem feita, amarradinha de cipó, o café não sai logo. É sinal que não tem pó. Né? Mas eu lembro até hoje que a minha avó falava que eles cantavam assim, né? Eles trucavam, né? Cantava, dançava e não saía nada, não saía comida, não saía nada, né? Megabofe, não saía nada. Então eles cantavam. Essa casa está bem feita, amarradinha de cipó, o café não sai logo. É sinal que não tem pó. Então, para aí vai. E tem uma também que é um pouco pesadora, mas vou falar com você. Eu acho que histórias assim, acho que elas têm licença poética para tudo, não importa. Tem. E eu pego as coisas, nossa senhora. A minha avó paterna, tinha uma amiga, uma parenta dela, que era muito medrosa. E na roça, quando morria a pessoa, ela chegava a ser festa, porque convidava de todos os lugares as pessoas para guardar o defunto ali na sala. Enfeitava com muitas flores, então, mas tinha as pessoas que tinham que amanhecer guardando o defunto. Então tinha que uma pessoa tinha que estar pronta para servir o café. E o seguinte, na roça eles lavavam o defunto e punha numa lata e lavavam na bacia
e colocavam numa lata d'água atrás da porta para no outro dia jogar, quando o defunto fosse embora, na rede, no caixão, daí eles pegavam e jogavam as flores, varria da sala para fora, varria tudo, né? Para o que tivesse de mal, o defunto, que tivesse, acompanhava o defunto, né? Daí varriam e as flores também iam, ou jogavam as flores. Eu sei que eles... E a água também? A água também, dava fim em tudo. E aceitou que nesse dia chegava a ser uma festa, né? Era biscoitão, era café, era farinha de milho. Eles tomavam café com farinha de milho no prato. Não tinha caneca, era no prato, senão na cuia. Então eu servia as pessoas, esse acabou o café. Eu não esperava o tanto de gente que foi, né? Acabou o café. Daí a minha avó disse que uma senhora mandou, ai, vai, Francisquinha, vai lá no rio, no Ribeirão, lá, pegar água para fazer café. Mas era muito escuro. A mulher ficou com medo, falou, e agora, o que eu faço? Morro de medo disso, né? Todo mundo lá, e ela não queria que a pessoa soubesse que ela tinha medo, né? Orgulho, né? Daí ela falou assim, e agora, o que eu faço? Eu tenho medo, eu vou lá pegar água, o defunto aí na sala, e de repente eu encontro com o espírito dele lá. E eu sei que a mulher fantasiou, pensou, eu sei o que eu vou fazer. Você já imagina, né? Pegou a lata d'água atrás da porta e fez o café. Fez o café com a água e tinha lavado o defunto. Meu Deus! Mas isso é verdade. Fez o café com a água e tinha lavado o defunto. Ia todo mundo bebendo café e comendo biscoito, e café com farinha de milho, e naquela, né, chegou quase igual o mexicano, quase igual o mexicano, né? Meu Deus! Tomaram café à vontade. Daí no outro dia, que foram, que jogaram as flores, que varreram, que foram pegar água, desculpa, daí a pessoa perguntou para ela, ô Francisquinho, que dê a água daqui para a gente jogar, porque o defunto já foi, né, jogar, foi embora. Ela falou assim, ai, eu fiquei com muito medo de ir lá e pegar água no Ribeirão, eu peguei a água e fiz o café. Ai, que arrepio! Mas isso aí foi verdade. Ela falou assim, eu peguei a água e fiz o café com a água. Ai, meu Deus! Porque senão o café devia ter ficado gostoso, né? Daí... Todo mundo levou uma última lembrança. Lembrou, bebeu, né, o café da pessoa. Que tinha feito, né? Nossa Senhora, nunca mais vou tomar café em velório. Toma, porque... Não vou mais, ó, eu verdade? Não, mas não tem nada a ver. Agora o defunto já vai arrumado. Vai ficar... Eu tô imaginando a cena. Vai ficar traumatizado por causa disso, hein? Não vai ficar... Não vai ficar. E tem uma história também da dona Anésia, que é verdadeira também. Ela fala que tinha uma senhora que tinha um filho, quem não, né? Gostava muito desse filho. Era tudo para ela. E aconteceu que um dia o filho ficou doente e morreu. E ela não se conformava, ficando reclamando para Deus, porque Deus tinha levado o filho dela. E nada, reclamando para Deus, porque Deus tinha levado o filho dela. Era a única coisa que ela tinha no mundo. E chorava, e chorava, chorava, dia e noite, e chorava. E nada consolava ela, né? Nossa, imagina. Daí um dia ela tinha um pé de laranjeira no fundo do quintal dela. Daí ela estava fazendo coisa assim, mas larga lá em cima, chorando, não tinha mais o que chorar. Daí daqui a pouco ela olhou assim na janela da cozinha, viu um garotinho assim, da cozinha, assim, todo ensopado, assim, sabe? Ela perguntou, o que você está fazendo aí, tudo molhado? Daí ela, na visão dela, ela viu o garotinho, mas não chegou aquele filho dela. Daí ele falou assim, ah, mãe, isso aqui é lágrima sua, que eu estou chorando, que a senhora chora, e eu não consigo me enxugar, e estou aqui molhado, não vou para lado nenhum, né? Estou encharcada. Porque quando a pessoa fica encharcada, a pessoa fica assim, né? Não sabe onde vai até sair tudo da água. Já aconteceu isso comigo, de eu tomar uma chuva e ficar assim parada, sem saber se ia trocar de roupa ou o que fazer, pingando assim, né? Os pés e a cabeça. Ai, meu Deus. Então, principalmente uma vez eu fui numa chácara roubar manga. E deu uma chuva de pedra. Nossa, eu com a minha irmã ficava com a cabeça tudo pelutada assim de pedra. Roubar manga, lá na água quente. Era a chácara do Joaquim Soldado, sabe? Olha Ele só. era muito bambu, tinha manga, tinha abacate, tinha tudo. Então a gente foi um dia lá. E justamente nesse dia, menino, deu uma trovoada.
daquelas pedras enormes que caíam. Chegamos em casa, nossa senhora, com a cabeça que não tinha mais aonde. A avó da senhora ia falar que era castigo. Ia falar que era castigo. Mas não era, isso foi verdade mesmo. A gente fazia muito isso quando era criança. Mas aí o menino ficou encharcado. Então, ficou encharcado, aí a mãe dele quis saber por quê, né? Daí ele falou assim que era as lágrimas dela. E na Vila São José tinha uma senhora também, na Vila São José, não vou dizer especificar a Vila São José. Tinha uma senhora que perdeu uma filha também. Daí ela ficava chorando, nossa, consternada, dia e noite, que era a primeira filha dela, depois ela teve vários. Era a primeira filha dela, e reclamando de Deus, por que Deus tinha levado, porque sempre é Deus que leva a culpa, né? Por que Deus tinha levado a filha dela, uma filha, uma única filha, e chorava, e se descabelava, a mulher ficava triste. Daí um dia ela ficou sentada assim, na Vila São José, não sei se ainda tem, que tem um portal assim, para as pessoas sentarem à tarde. Ah, sim. Você Sim, as casas mais antigas casa que tem, né? A porta é na rua, a janela na rua. Na Vila da Ajuda que eu morei, tinha casa assim. E tem o portal, as pessoas à tarde ficavam sentadas assim, né? Na porta, assim, né? No entardecer, né? Daí ela, toda tarde, essa mulher sentava na porta e ela ficava chorando. Nossa. Toda tarde. Mas isso foi verdade mesmo, chorando. Daí um dia, ela ficou assim, ela passou por uma dorma assim, né? Daí ela olhou assim, vinha vindo uma procissão de anjos. Vários anjos, assim, sabe, pretinho, moreninho, todas as cores. Porque tem que ser todas as cores, né? Que eu faço estilo de anjo, mas ninguém fazia na casa de figureira. Eu faço a estilo de anjo, coloco um moreninho, um pretinho, um mais clarinho, pra, né? Mas é isso mesmo. É. E daí ela olhou assim e viu um anjinho lá atrás, bem lá atrás, assim, com um cântaro, assim, uma vasilha de água, assim, né, segurando, assim, derrubando nele, assim, derrubando nele, assim. Daí, quando foi chegando perto, ela falou assim, nossa, mas o que você... Bem atrás da filha, sabe? Daí ela falou assim, mas o que você está fazendo? Pingando desse jeito, não consegue acompanhar a fila de anjos, né? Que todos vão indo belo, formoso, assim, lá atrás. Daí falou assim, isso aqui é lágrima sua, mãe. Ai, o coração doeu agora. Falou para ela, no sonho, né? Falou para ela, não sei que ela estava, eu sei que falou para ela, isso aqui são as suas lágrimas, mãe. Daí nunca mais ela chorou. Depois disso ela teve mais uma renca de filho, sabe? Renca. Ficou alegre de novo. É bastante, renca é bastante. Renca é bastante. Mas ué, por que a dona Teca não pode ser moderna? Não pode falar gíria? Lógico que pode, a gente fala uma renca de coisa. Né? Eu esqueço, sabe? Porque em casa tem, né, tem homem, tem mulher, tem a Lívia que tem 12 anos e ela vem falando da escola, eu acabo falando, pegando a onda. Mas tá certo. Falando renca. Isso também é cultura, por que não? Renca, gente, também é bastante filho, sabe? E eu tenho uma prima, que ela chamava Iracema, ela morava ali perto do cemitério. E ela teve uma renca de filhos também. Eita. E ela era filha do enteado da minha avó, filha do Dito Nunes, e ele chamava João Nunes, não, Dito Nunes Júnior. Ele era coveiro do cemitério. Então ela teve vários filhos, uns 15 filhos, sabe? Um atrás do outro, né? Aquela batelada mesmo. Daí um dia ela morava assim no parque do cemitério, e um dia ela ficou, perdeu o sono, né? Como se diz, e ficou olhando na janela, era tarde já, daqui a pouco ela viu uma fila saindo da porta do cemitério. Ela falou, nossa, mas que é isso? Fila de procissão essa hora, cemitério, procissão essa hora. Daí ela ficou assim, cabulada, né? Daí quando foi chegando perto dela, começou a sentir, né? Aqueles arrepios. Os arrupios, né? Daí ela ficou olhando assim, passando aquele monte de gente, mas tudo do jeito só, tudo de branco só, sabe? Daí no outro dia ela comentou com uma vizinha, falou, eu via tal coisa assim, da vizinha, falou, só isso aí é normal. Normal a turma chegar de noite fazer procissão. A vizinha dela já tinha visto. E não, nem aí, como se diz, né? Nem tio, como se diz. E ela comentou com a vizinha, não parece que eu vi uma fila de não sei para onde que eles iam indo, daqui a pouco sumiu todo mundo. Daí a vizinha falou para ela, é normal, porque
Aí ela já via, né? Acontece sempre. Acontece sempre se turmar e dar uma volta e depois voltar nos Passeia lugares. e volta. Passeia nos lugares, mas eles voltam lá na casa deles, lá, é morada eterna na casa deles lá, né? Eles voltam lá. Certo. Ah, que legal. Você quer falar alguma coisa? Eu quero dizer que eu tô adorando essas histórias, eu tô aprendendo um monte de coisa e assim, nem tudo é lenda, né? Não. Muita coisa é verdade. Muita coisa, é verdade. Ainda bem que tem a senhora para contar, porque a senhora conta histórias que eu nunca ouvi na vida. Ainda bem que tem a senhora para contar para mim e para todo mundo aí. É. É verdade. E tô indo até você. Pode ir, adoro isso, tô adorando Assim, isso. Oh, Jesus. Isso aqui também é simplesinho, isso aqui é Zé e Jesus. Não sei se você já ouviu. Tem um senhor que morava num lugar que tinha uma igrejinha, mas ele não sabia rezar, não sabia nada. Todo dia ele passava na porta da igreja e falava para Jesus: ô Jesus, eu sou o Zé. E ia: ô Jesus, eu sou o Zé. E falava isso, a oração dele ia embora. Daí um dia aconteceu que ele ficou muito doente, ficou internado. Daí esse tempo que ele ficou internado, todo dia à tarde vinha o senhor, entrava um senhor diferente, com uma roupagem diferente, sentava numa cadeira perto dele e ficava ali. Toda tarde esse senhor aparecia. E ficava ali perto dele, olhando nele. Daí um dia ele melhorou, né? Daí ele olhou assim e falou assim: ah, quem é o senhor que está aqui, que todo dia o senhor está aqui, que já me falaram, que todo dia o senhor está aqui? Ô Zé, eu sou Jesus. Se apresentou para o Zé que ele era Jesus. Né? Ele visitava Jesus todo dia, Então, Jesus foi visitar. Porque tem gente que não precisa rezar, né? Ah, eu acho. Tem também. gente que não precisa rezar. Coração tão puro, né? É, ele era simples, né? Ele era um senhor assim, que não sabia ler, não sabia escrever, não sabia nada, e ia lá e falava, hoje se apresentava para Jesus, dizia que era o Zé, e o Zé, né? E agora tem uma história, talvez você conheça. Você conheceu o senhor Batista aqui? Seu Batista. O senhor que ninguém dava nada para ele, para esse menino. Não, eu conheci o seu Batista, mas não, ele tinha casa, família, ele era até um não. comerciante, tinha acho que uma Não, farmácia. O senhor Batista, ele morava por aqui. Talvez você tenha visto, não tenha. Pode ser. O senhor Batista é o senhor que ninguém dá nada para ele. O homem é de uma inteligência que, nossa, fora do comum. Fora do comum. E ele, um dia ele estava limpando na casa da minha irmã, daí ele foi lá em casa fazer umas coisas. Ele sabia de tudo. Pedreiro, ferreiro, tudo o homem sabia. Você não dava, todo o homem sabia. E ele morava em São Luís, lá num bairro chamado Palmeiras, em São Luís. E eu conversava muito com ele. Então, um dia, eles conversavam comigo, porque ele estava trabalhando, conversava, né? Então, ele contava muitas histórias. Ele leu Shakespeare, ele sabe, inteligente, sabe? Gostava de ler. Tinha, até o Décio deu um livro para ele, né? Então, ele falou que ele morava numa roça, lá do lado de São Luís. E em São Luís, o Saci é tudo. Verdade. O Saci é tudo São Luís. É muito legal. Eu até tenho uma chuva que eu fiz por rodar, que é neto do Oswald. Eu fiz uma chuva por rodar, uma chuva de Saci, está lá na casa do Oswaldo Cruz, em São Luís. Legal. E 2 Sacis. Filho da Patrícia, né? É. Isso, exatamente. Filho da Patrícia. Então, e tem uma chuva minha lá em São Luís. Tem uma chuva minha lá em São Luís. Esse seu Batista falou que quando ele era pequeno, garoto assim, ele ia para a escola e voltava, e onde ele morava tinha uma mangueira muito grande, passava um riacho que tinha argila. E ele fazia umas vaquinhas, fazia uns burrinhos, deixava lá, no outro dia ele via. E cada vez que ele ia lá ver o que ele tinha feito, tinha um neguinho assim, espiando assim. Espiando. E ele não ligava, ele não tinha medo, ficava o neguinho espiando, ele fazia as pecinhas dele, né? Fazia as coisinhas dele assim. E o neguinho curioso, né, ficava vendo as pecinhas dele, ficava junto com ele. Ele falou que nunca teve medo. Ele contava normalmente as coisas dele, contava, sabe, para quem estivesse ali perto dele, sabe. Eu achava interessante o modo que ele falava, porque ele era real. Era real as coisas que ele falava. Que legal. Eu acredito muito nessas coisas, eu gosto. Eu sempre gostei muito de ouvir as histórias de Saci, do Ditão Virgílio. Ah, sim. Ditão Virgílio. Ele mesmo. Ele faleceu, né? Ele era tudo lá em São Luís. Eu acredito, sabe, Cláudia, eu vou falar um negócio para você,
E pode ser que as pessoas que estão assistindo, estão ouvindo, fiquem incrédulas. Eu morava na Água Quente com a minha mãe, e tinha o bosque, antigamente no bosque, uns brinquedos lá. Então eu e a minha irmã, a gente corria na frente e ficava... Sabe o que a gente fazia? Ia no cemitério do convento e depois ia brincar no bosque. E balançava até a minha mãe chegar com um filho no braço, o outro na barriga, minha mãe ficava. Então a gente ia brincava, andava no cemitério todinho e depois ia no bosque. Até a minha mãe, você imagina a correria, né? E daí um dia, eu estava num túmulo, se eu for nesse lugar, nesse cemitério, eu sei o lugar que é. Daqui a pouco eu olhei assim, vi um ser baixinho assim, com a orelha pontuda, e o cabelo dele não usava boneco, o Saci não usa boneco, tudo que enfeita. E um tufo assim no cabelo, assim. O cabelo dele, a orelha dele é pontuda e assim. O cabelo dele é uma tufa assim, sabe? Uma tufa. Eu fiquei olhando, falei assim, nossa. Eu falei para minha irmã, olha. Ela falou assim, olha o quê? Falou, olha. E ele sumiu atrás, eu sou capaz de ir no túmulo. Olha. E mostrar o lugar. Eu sou curiosa, qualquer hora eu quero ir com a senhora nesse túmulo. Eu acredito que muitas pessoas em São Luís viram. Com certeza. Porque, na verdade, ele é um ser que... Ele dá nó na rabo do cavalo, põe carpice na criança, é uma criança peralta. Né? Então, tinha um figureiro lá na casa do figureiro. Pode tomar à vontade. Ele fazia São Francisco, sob encomenda, por sinal fazia muito bem. E fazia o Saci também. Mas a mãe dele era católica do Padre Marlo, que sabe que ela era do Padre Marlo. A mãe dele era muito católica. Então ele tinha aceitado uma encomenda e fazia Saci e fazia São Francisco. E era para entregar naqueles dias, né? Ele entregava. Daí ele deixou tudo em cima da mesa, assim, o Saci, eu misturo na minha bateria, na casa de figureiro, eu misturo Saci, São Francisco, São Benedito, Nossa Senhora, faço uma mistureba lá, sabe? Eu misturo tudo. Porque, né? Daí ele deixou tudo arrumadinho para ser entregue. A mãe dele levantou para ir no banheiro, não sei, para ir tomar água. O que ela fez? Viu aquele monte de Saci, deve ter jogado tudo fora. Quebrou tudo o Saci. Meu Deus! Onde se viu o Saci misturado com São Francisco? Aonde se viu o Saci misturado com São Francisco? Aí, quando outro dia que ele ficou desse dia com a mãe dele, ele não podia fazer nada com a mãe, né? Porque era a crença dela, não tem jeito. Vai que, né? Era a crença dela. Então, o que ele ia fazer para ela, né? Ele não acreditava, mas ela acreditava. É que nem acontece comigo, muitas vezes eu falo as coisas em casa, agora não tanto, mas eu falava e ninguém acreditava em mim. Aí depois acontece, né? Depois acontece. Eu não duvido de nada, não. Não, depois de que acontece, vai na roça, Então, um negocinho também que eu vou falar para vocês, é um pouco de piada. O jacaré estava espreguiçosamente na beira assim, da lagoa, assim, descansando, tomando sol. Ai, que bom. Né? Aquele solzão assim, daí daqui a pouco veio a onça bem devagarzinho, assim, para dar um bote nele. Daí ele pula na água assim e fica tirando sarro da onça ainda. Daí a onça fala para ele, deixa estar, jacaré, a lagoa vai secar, entendeu? Daí quando secasse a lagoa, aí ele não tinha escapatória. Não tinha escapatória. Uma coisa meio assim, né? É só para tirar um pouco o peso da história, das histórias, que eu vou contar para você agora. Tinha um rapaz, eu não sei porque que a turma tem tanta negócio assim com Semana Santa. Semana Santa, Sexta-feira Santa. É místico, né? É místico. Então, esse rapaz, ele morava num grotão lá no fundão, lá quando chegava, ele gostava muito de dançar, né? E na roça, quando ele juntava as pessoas no lugar e todo mundo dançava. E a mãe dele falava, olha, tem uma mulher que um diabo se disfarça de mulher e ele costuma pegar rapaz, costuma acompanhar e costuma levar para o lado dele. Daí falava, mãe, a senhora tá caduca, besteira da senhora, não acredito em nada disso. Ele já pegou gente assim, e onde ele morava tinha um rio.
um rio. E tinha a ponte. Tinha o rio e tinha a ponte. Era uma cruz, né? O rio e a ponte. Então ele foi. Daí quando ele voltou do baile, ele chegou assim, ele viu na estrada assim, a lorona, a mulher da Europa, né? Tava dele, né? E toda de chapéu, toda de salto alto, enganchou nele. Bonita, né? Bonita, né? Toda sorridente, e foi acompanhando ele, foi acompanhando. Daqui a pouco ele começou a sentir um cheiro estranho, assim, que era para ser perfume, né? Ele começou a sentir um cheiro meio de enxofre, assim. Daí ele olhou no pé assim, viu um casco. Olhou na cabeça, o chapéu estava furado e tinha 2 chifres. Mas ele estava perto do rio, perto do ribeirão. Daí ele deu uma corrida assim e passou o rio. Daí o encardido, digamos assim, né, falou para ele, o que te salva é essa cruz. A cruz, na verdade, era o rio e a ponte. E a ponte. E a ponte. O que salvou ele foi isso aí. Olha. Porque eu disse, segundo diz, o diabo morre de medo da cruz, né? É meio... Tinha 2 na roça, não sei se agora não é roça, é zona rural, né? Isso. Então, tinha 2 compadres. Então, um dia resolveu pôr medo no outro. Daí falou assim, o compadre é muito medroso, eu vou pôr medo nele. Daí tinha um lugar morto, tinha muito cupins, né? Daí ele pegou um dia, falou assim, pegou uma abóbora, fez uma caveira, fez um buraco assim, e pegou uma vela e acendeu. Quando o compadre vinha vindo do armazém, o armazém de roça é longe pra caramba, né? O compadre vinha vindo do armazém e falava, hoje que eu vou assustar o compadre, vou pegar ele no pulo. Daí, ai, que compadre ruim. daí ele pegou e se ficou lá atrás do cupim lá, com a vela dentro da abóbora, da caveira, né? E assustando o compadre. Daqui a pouco o compadre veio meio cambeteando, assim, como diz, né? Daí falou assim, daí parou assim na estrada, ficou assim espantado, olhando assim, sabe? Daí ele falou assim pro compadre, ô compadre, sou eu que estou aqui. Sou eu que estou aqui, não tenha medo, só quis pegar uma peça do senhor, sou eu que estou aqui. Daí o compadre falou para ele, não estou com medo do senhor, estou com medo desse um que está atrás do senhor. Na verdade, era o outro que estava aqui. O outro que estava atrás. Que estava atrás dele. Ele não tinha medo, porque ele sabia, né, que era o compadre que ia pegar uma peça nele, mas ele estava com medo do que estava atrás dele, que não tinha visto, né? que tinha visto. Ai, meu Deus. Então, uma pausa que é não, essas histórias de assombração aí, eu acho que não é só eu que gosto, não. Acho que tem uma turma que gosta de história de assombração. Então tinha também sempre ter o cara, né, a mãe, né, a Semana Santa, tudo mais. Então tinha um cara também que tinha o costume de ler, não ligava. Na verdade, tem gente assim. Não liga pra nada, não tá nem aí com nada, né? Não acredita, não desacredita, não liga, né? Só vive. Só vive o tempo dele, né? E não tá nem aí com as coisas. Eu mesmo já conheci e conheço muita gente assim, desligada, digamos assim, né? Então, mas sempre tem a mãe, ou tem a mulher no meio, né? A mulher, a casada, que né, dá umas dicas, digamos assim, né? Então a mãe dele fala pra ele, ó, você vai dançar na Sexta-feira Santa, você é pecado mortal. Jesus morreu, está pegado na cruz, toda aquela encenação, né? Um dia de contrição. É, né? Um dia, nossa, eu lembro em casa, nossa, não podia falar alto, não podia pisar. Liga a rádio, televisão, nossa, nada. Jogo, futebol, baile, nada. Nossa, tinha gente se vestido de preto. Você lembra da época que a turma usava luto? 6 meses era luto preto e depois ia clareando, e eu fui a minha mãe estava internada uma vez que ela passou mal, e eu fui na Semana Santa, daí era um vestido vermelho. Naquela época. Um vestido vermelho, então eu cheguei lá, ela falou assim, que isso, Tereza? Eu falei assim, ué, que isso aqui? Você de vestido vermelho na Semana Santa é muito... Não falo nem aí. Tá vendo, gente, como eram os costumes? É muito legal isso. Isso é cultura nossa, isso é identidade, esses usos e costumes, aí a gente precisa saber como é que é. Então, pra mim, estava tudo bem, de vermelho lá no dia de Semana Santa, Sexta-feira Santa. O povo tudo cultuando e eu de vermelho, né? Mas daí, esse caso, daí o cara foi dançar.
chegou altas horas da noite, daí tinha uma mulher no caminho. Daí falou, nossa, mas que ódio essa mulher está no caminho, né? Ah, mas tudo bem. Daí chegou, bateu papo com a mulher, vamos ir, não sei o quê, né? Daí foi batendo papo com a mulher, mas já se sentindo mal, né? Porque você já viu, né? O enxofre é duro, né? Deu ruim. Daí ele foi indo, conversando. Quando chegou num lugar assim, você conhece a árvore de mamica de porca? É uma árvore que dá, paineira, que ela dá cheia, em casa no fundo do quintal tem uma. Eu plantei essa. Ah, eu acho que eu sei. Achei uma mudinha e plantei. Eu acho que o tronco dela é cheio de umas coisinhas assim que a gente não sabe se é espinho. É espinho, né? Chama de mamica de porca. Aliás, em casa eu plantei framboiana, plantei mangueira, plantei cedro, ipê, tem um monte de coisa de árvore lá que a turma ia cortar, mas a Defesa Civil não deixou, né? Ah, que lá bom ia que não ficar deixou. um raspadão lá, sabe? Daí o meio ambiente cortou, daí ficou umas árvores lá, sabe? Daí, senão ia entrar água nas casas, tudo, né? Daí a Defesa Civil cortou, era o tempo do Júnior. Daí a gente cercava porque era de medo de invasão, né? Mas daí Sim. era da prefeitura, tudo bem que limpou, mas não cortar as árvores, né? Mas daí, então, essa árvore eu tenho plantado. Achei uma mudinha e plantei ela, na verdade, paineira, não é que dá aquelas flores rosas? Não sei. Acho que é, sim. Então, daí nesse lugar tinha uma árvore grande, espinhosa. Daí quando ele chegou no lugar assim, foi perto da árvore, daí a companhia dele pediu um beijo. Ah, dá um beijo. No que ele foi beijar, ele foi jogado nessa árvore. Nossa. E não apareceu. A mãe dele preocupada falou para os vizinhos, as pessoas, vamos procurar o fulano, né, que não apareceu. Acharam ele no outro dia, cravado na árvore. De espinho. Mamica de porca. Mamica de porca. Ai, ai, ai. Daí até tirar ele de lá, né, daí, não sei se ele continuou dançando ou se não. Ó, melhor não teimar com a tradição, né? É melhor não teimar. Melhor não teimar. Melhor não abusar, né? É verdade, minha avó usava não abusa. É. Ela falava muito não essa abusa, palavra, não não abusa. A minha avó também falava isso, minhas avós falavam muito isso. E na roça que a minha avó morava, lá numa cuca de mato dentro, tinha um que era paralítico e um que era cego. Os dois viviam perambulando, pedindo esmola. O paralítico e o cego. E as pessoas já do lugar ajudavam, porque não tinha muita gente boa na roça. Tinha os que eram mão de vaca, mas tinha também os que eram bons também, né, mão de vaca. É gíria, gente. É cultura popular isso, tá? Porque na vaca tem com isso, mão de vaca. É, mão de vaca mesmo, é. Ó, murrinha. Cabeçoa pão dura. É, sovina. Sovina. É. Daí ajudavam no que podiam, né? Daí um dia eles resolveram, olha pra você ver, a ideia, a inteligência artificial, a IA, né? IA. Daí falaram assim, um combinou com o outro. Como eu não enxergo e sou fortão, e você é paralítico e não pode andar, vamos fazer uma combinação. Eu carrego você que sou cego, né? E você que é paralítico vai indicando o caminho que enxerga. Enxerga. E assim eles passaram a viver, e a minha avó disse que era verdade mesmo. Olha só. O cego carregava o paralítico aonde ia. Olha que Uma legal. combinação perfeita, Uma né? combinação perfeita, amigos, né? Então se juntaram e o fortão lá carregava o paralítico ia ficar, não quis aqui, não vai ali, não vai ali, não vai ali. Deu certo. Deu certo. Um foi as pernas do outro e o outro foi os olhos do um. Não é simbólico? Né? Pronto, super simbólico. Super, né? Uma coisa pessoas que se completam. Se completam e tal. Então, e tinham dois compadres também, meu pai contava isso aí, isso que era verdade. E um tinha um terno e o outro não tinha nada, tinha umas roupas velhas. E acontece que ele é compadre do outro e foi convidado para ir num casamento. Ele falou assim, e agora, o que eu faço? Não tenho tempo para ir no casamento, e um casamento disso, daquilo, e vai ter festa, e vai ter baile, e eu não tenho meu terno. Daí o compadre que tinha terno, falou para ele, não seja por isso, compadre. Eu empresto meu terno para o senhor. Mas só que o outro era muito vergonhoso, sabe? Eu empresto meu terno para o senhor, não se preocupe, o senhor pode dançar com meu terno à vontade. Daí o outro aceitou, né? Aceitou, que não tinha jeito, não tinha outra alternativa. Né? Aceitou o terno. Mas daí
Chegou no festa, teve casamento, teve tudo, né? Das festas que teve, cortação de bolo. Daí na hora de dançar, o compadre que tinha o terno falava pro outro, pode dançar à vontade, compadre, não vai estragar o terno. Pode dançar à vontade, porque o terno não suja. Se sujar, eu lavo. Pode dançar à vontade, compadre, com o meu terno. Pode dançar com o meu terno, porque não tem problema. Pode usar meu terno à vontade. Daí, você tira da ideia que ele... Morreu, foi enterrado com o terno do colega. Porque antigamente enterrava de terno, era chique. Era chique. Chegava no céu, ó, nos trinques. Hoje não, hoje enterra de qualquer jeito, mas antigamente tinha que ser terno. Então, tinha uma história também, que segundo a minha avó, essa paterna. Ela falava, interessante, Cláudia, que eu fiquei pensando, que geralmente o empregado devia ir para o patrão, porque na roça, nos tempos antigos, o patrão tinha fazenda. Tinha a fazenda e a venda. A venda. E aceitaram que o patrão, que o empregado ficava devendo mais para o patrão, né? E aconteceu que esse patrão que ficou devendo para o empregado. Ele tinha uma fazenda grande, lá de São Luís, da Vila de São lá. Daí ele ficou devendo para o empregado. E ele usava, daí ele morreu, passou uns tempos, ele falou, o empregado estava tirando uma itada assim na roça, né, que fala mesmo? Quadra, estava tirando assim. Daí ele apareceu pro camarada. E falou pro camarada, eu fiquei devendo para você tal quantia, você vai lá em casa receber. Está na gaveta da cômoda, está em tal lugar assim, você fala com a minha mulher que ela te paga. Que eu fiquei devendo para você, não te paguei, né? Mas o empregado nem sabia que esse homem, que esse patrão, ex-patrão, tinha morrido. Daí ele pegou um dia a cavalo, chegou na fazenda, né? Na fazenda, bateu pau a mulher do cara do fazendeiro, saiu lá. Daí ele falou assim, eu vim receber fala o nome do patrão dele, né? Que era ex-patrão dele. Daí ele falou assim, eu estava lá carpindo lá, estava limpando lá, ele chegou lá e falou para mim que eu viesse receber, como eu estou precisando de dinheiro mesmo, eu vim receber. Daí a mulher falou assim, mas como? E esse homem usava um cavalo preto e tinha um cachorro preto que acompanhava ele. Na fazenda tinha mesmo, eu cheguei a ver os caras assim, no cavalo e um cachorro preto, sempre acompanhando, né? Daí ele falou assim, deu a descrição do homem, né? Daí a mulher falou, impossível, não, eu tive com ele lá na roça, lá, ele falou para eu vir receber, ele teimando, e a mulher, não é possível. Ele faz uns 15 dias que ele morreu. Daí o cara ficou chocado, né? Mas quis pegar o dinheiro, né? Claro. Daí ele falou assim, estava numa gaveta, numa cômoda aí, em tal lugar, num armário aí. Daí a mulher foi lá, o dinheiro estava contadinho no lugar. Olha, eu não duvido. Eu não duvido. Estava contadinho no lugar. Eu não duvido. Pensou? Ai, o sobrenatural tá aí, para quem quiser. Quem quiser, pega. Quem quiser, né? pega. Quem quiser, pega. Quem quiser, pega. Continua, Sobrenatural tá continua, aí. para. Vamos fazer mais uma, tá Mais bom? uma. Então, esse era o empregado que devia para o patrão. Tá dando raiva do próprio. Eu pego mais, não vai precisar. Como que pode? O empregado devia para o patrão. Mas é aquilo que eu falei, na roça o patrão tinha a fazenda, mas tinha a venda também, e o cara ficava no pescoço, porque as coisas, né? Daí ele ficou devendo para o patrão, e daí ele morreu. Daí o patrão falou assim para ele, você vai me pagar, nem que seja no inferno. Nossa. Né? Porque ele ficou devendo uma conta para o patrão, né? Daí ele comeu as coisas, ultrapassou a conta, né? Daí ele morreu, passou uns tempos, ele apareceu na fazenda e pediu emprego. O patrão não reconheceu, ele pediu emprego. Daí o patrão, só quero um emprego e um lugar para eu ficar, e não preciso de comida, não preciso de nada. O patrão desconfiou e falou, que bom, né? O patrão meio nheca, né? Conseguiu. A gente falou mão de vaca agora há pouco. Não precisa de nada, incrível, né? Um empregado que não precisa de nada. Só chegava toda tarde, o empregado pegava um feixe de lenha e queimava, e fazia uma fogueira, ficava no meio da fogueira. O patrão falou, que coisa, esse homem faz a fogueira, se queima na fogueira e fica vivo, né? E não acontece nada. E foi assim, o patrão fica meio cabreiro, como se diz, né?
Daí um dia ele chegou e falou assim, pro empregado, escuta aqui, como que se pode, você pega a lenha, se queima e não morre, desaparece, de que planeta você é, né, digamos assim, que mundo você é. Daí o empregado falou para ele, ô patrão, o senhor lembra que eu fiquei devendo para o senhor e o senhor falou que eu ia para o inferno se eu não pagasse? Então, eu morri, não fiquei nem no inferno, nem em lugar nenhum, estou vagando pelo mundo. Então eu vim aqui para o senhor me perdoar, para eu poder pegar meu rumo, pagar né? a dívida. Perdoar, porque ele não ia pagar a dívida, né? Perdoar para o patrão, porque o patrão falou que não perdoava ele. Então ele falou assim, eu vim aqui buscar seu perdão, porque eu estou vagando no mundo. Não estou nem no céu, nem no inferno, estou vagando no universo, né? Eu, hein? Perdoava logo, imagina. O patrão, mais depressa, ajoelhou e pediu perdão para ele, ó. Tá certo. Essa é uma história. Não, essas histórias lá da Dona Teca, né? Esse bate-bola aqui, né? Essa peteca, né? Que a gente joga aqui, é muito bacana para que as pessoas se reconheçam, né? Na cultura popular, se reconheçam nas histórias e estimule a contar história para as outras pessoas. A gente não precisa contar história só para criança, não. Eu sou uma mulher adulta que adora ouvir história. Eu acho que como eu tem um monte de gente aí. Né? A gente se alimenta de histórias, até para o nosso trabalho depois, estimula a nossa criatividade, né? E a gente fica mais feliz também. Vê se não é bom ouvir história. Não é mesmo, Dona Teca? Sim, é. Então, eu não sou muito boa de contar, eu prefiro ouvir. Mas a Dona Teca gosta de contar, então juntamos as duas e tá tudo certo. Eu sempre conto história. Eu estava contando ontem uma história com meu filho, mas ele não estava prestando atenção. Eu falei assim, nem vou contar mais, porque eu gosto que a pessoa preste atenção, né? O Décio presta atenção na história que eu contei. Até foi ele que reescreveu, porque o meu caderno era muito bagunçado. Organizou as histórias. O Décio é muito organizado. Você já pensou em escrever um livro das suas histórias? Já pensei até, mas não sei. A Sônia até fez spoiler, sabe, da história, mas eu não sei se a história, se o livro vai dar certo. Ah, pode ser, é uma ideia. É, uma ideia, pode até ser, né? Vamos ver, né? E sabe uma coisa que talvez fosse até legal? Em vez de fazer em forma de livro, mesmo brochura, podia fazer em forma de caderno, espiral, caderninho de histórias. É? Porque livro de história todo mundo tem, caderno de história acho que não, acho que só a senhora. Então faz o igual da senhora para todo mundo. Eu tenho 2 livros, um que eu estava caindo na flor e eu desço. Porque, sinceramente, eu vou falar uma coisa para você. Eu não sou muito ligada nas coisas, assim, sabe? Eu tenho que ser uma coisa assim, um mal feito, bem feito. Eu tenho que estar minhas coisas ali no lugar. Principalmente quando eu estou pintando peça, assim. É uma organização bagunçada. Uma bagunça organizada. É isso, uma bagunça organizada. Eu tenho que ter os pincéis, a tinta, tudo ali. Que eu sei onde é que estão as minhas coisas. A tinta, o pincel, a água, o pano, está tudo ali do jeitinho. Se alguém entrar lá e arrumar, daí eu não vou gostar. Aí não vai achar as coisas, né? Eu sou essa também. Mas onde que está o pincel? Aonde que está a tinta? Onde é que está não sei o quê? Onde é que está não sei o quê? Então eu sou desse tipo. Agora o Décio já é bem mais organizado. Ele já põe as coisas no lugar direitinho, mas eu já... Olha, mas um caderninho da Dona Teca cheio dessas histórias não ia fazer mal para ninguém, muito pelo contrário. Pensa nisso. É que nem meu pai dizia, no fim da fritada, vamos ver a gordura que sobra. É isso. Ele sempre falava isso. Quer dizer, que no fim de tudo os rolos, vamos ver a gordura que sobra. Ué, né? E disso, olha, eu acho que dessa oralidade da senhora só vai sobrar coisa boa. Só vai sobrar coisa boa. Mas ainda bem que tem você, Cláudia, que é uma pessoa muito assim, generosa, digamos Imagina. assim. Que aceita. Porque tem gente que... Mas eu acho isso tão importante, Dona Teca, de verdade, eu acho tão importante. Olha, eu não me arrependo. Eu contava histórias e cantava para os meninos quando eles eram pequenos. Hoje são pessoas bacanas, foram crianças estudiosas, eu não tive trabalho com eles de escola, né, de ter que fazer tarefa forçado. Não, eles sempre foram de boa. E eu acredito de verdade que conversa, cantar junto e contar história, porque a gente sempre conversou muito, cantava junto, brincava contando, narrando a brincadeira.
Eu acho que isso tudo fez parte. Porque aí você vai acostumando a pessoa a se abrir para absorver informação. Seja ela qual for. Seja qual for. Então, eu acredito no poder das histórias. Eu gosto muito de ler, sabe? Leio bastante, leio vários livros, leio livros bons, né? Histórias boas, eu gosto de ler. E então, agora eu intercalo agora os livros com o trabalho meu também, né? Eu não faço direto, assim, eu fico o dia inteiro fazendo. Mas quando eu pego, assim, umas peças para fazer, eu esqueço até da comida. Eu fico tão absorvida de fazer aquilo ali, que eu acabo esquecendo. Ó, quando eu era pequena, no sábado à tarde, tinha um programa na rádio que chamava Projeto Minerva. Ah, eu E lembro. tinha umas histórias, tinha radionovela, né? Contava as lendas, história da assombração. E eles faziam os sons, né? Reproduziam os sons, faziam os foleys. E eu achava muito legal. Então, eu parava para ouvir. Às vezes estava brincando de outra coisa ali, montando um quebra-cabeça, sei lá, mas ouvindo, o rádio estava ligado. Porque eu sou da era do rádio, né? A gente tinha televisão em casa, mas a gente ouvia mais rádio. Tem rádio também. Ouvia mais rádio do que assistia televisão. Principalmente a banda, eu desço quando está fazendo um trabalho lá no lugar que a gente faz as peças, lá no quarto que meu irmão fez, lá no ateliê, então ele ouve muito a banda. Então, e a gente ouvia, tava jogando quebra-cabeça, e o rádio estava ligado. E às vezes a gente até parava um pouco a brincadeira para ouvir, nossa, o que vai acontecer agora? É, isso né? mesmo. E ficava ali prestando atenção, e depois voltava a brincar, então o rádio fez muito parte da nossa vida. Então a gente treinou o ouvido para ouvir. E para né? absorver também. E era muito legal. Inclusive, eu fui uma criança que brincou de roda, que conheceu cantigas de roda. Mas muita música do folclore, cantigas, assim, eu conhecia através do Projeto Minerva. Inclusive as de outras regiões do Brasil, porque o Projeto Minerva ele era um projeto nacional. Então, tinha dia que eram as cantigas do Norte, do Nordeste, do Sul. E a gente escutava aquilo, então a gente sabia que tinha a nossa aqui do Vale do Paraíba e tinha outras. Então a gente já começou a absorver a cultura brasileira através de programa de rádio e era muito legal. Então, até tem um programa com o Brasil que passa assim, vídeo de festejos assim, populares do lado norte, né? Assim, tem do Nordeste lá, passa muito e eu assisto. Não, é muito legal, gente. Olha, ouvir, seja o que for. Seja um disco de vinil, que está voltando na moda, disco de vinil, a gente adorava. Aquele Clube da Saudade que passa. Seja ouvir rádio, seja ouvir na internet mesmo, os Spotify da vida aí. Né? E é muito bacana, gente. Treinar o ouvir é tão ou até mais importante do que falar. Verdade. Não é? Verdade. E tem uma pessoa, digamos, que nem você, que absorve e a gente sente que a gente está sendo valorizado. Porque se eu for contar em qualquer lugar, talvez a pessoa nem... Né? Ah, dona Teca, mas é aquele negócio, eu acho que é um papel social da gente também de difundir, de preservar, de registrar isso, né? Eu acho que registrar as falas da senhora pra gente é um presente, né? Uma oportunidade que a senhora está dando pra gente de registrar essas memórias, porque são coisas que a gente teve que foi muito bom. Então por que não passar para frente? A gente também não pode deixar passar batido, porque senão a gente está ajudando a promover um apagamento. Isso, das histórias, né? E eu acho que a nossa ideia não é essa, muito pelo contrário, né? A gente sempre trabalha para difusão, não para apagamento. Né? É isso. E eu adoro quando a senhora vem aqui contar história. Nossa, estou aqui. Ah, eu adoro. Então a gente vai na próxima semana ouvir mais. Tá bom. Né? Pode ficar esperando. Lá vem a história. Obrigado, gente. Tá aqui, ó, ouvindo e vendo a gente contar essas histórias aí, a dona Teca contar pra gente essas coisas que a gente às vezes nem imagina que existiu, mas é verdade. Tem, isso que é verdade. Tchau.
TV Cidade Taubaté.